E agora, depois dessas três excelentes contribuições, vamos ao debate. Então, abertas as inscrições, companheiros e companheiras que desejarem se inscrever. Quem estiver aqui, é só avisar, e quem estiver no chat, assistindo virtualmente, ou coloca lá no chat, ou levanta a mãozinha. Deixa eu só ajustar aqui para abrir os microfones. Já avisar de antemão, né, enquanto a turma que quiser escrever vai se inscrevendo, que nós vamos, quem eventualmente não tiver tido a oportunidade de participar do debate ao vivo, terá disponível depois da nossa página na internet, e a partir da próxima segunda-feira estará disponível também este conteúdo na nossa página da escola da CTB. Basta acessar escola.ctb.org.br e você vai ter disponibilidade não só de assistir este conteúdo, desse seminário de hoje, como outros conteúdos que já estão lá também previamente gravados. Então, a primeira escrita aqui é a Maria Pimentel e, Fábio, só confirmar, você se inscreveu também? Então, vamos lá, Maria Pimentel, vamos dar 3 minutos com alguma tolerância. Eu sei que o tema foi longo, mas a gente precisa abrir até para que os palestrantes possam também fazer suas considerações. Vamos lá, Maria Pimentel. A minha pergunta, antes eu queria dizer que eu gostei muito das 3 palestras, foram extremamente enriquecedoras. Agora, na palestra do professor Sérgio Pardal, ele apontou exatamente, porque é o seguinte, lutar, a gente tem que lutar por tudo, inclusive, principalmente, para que os juros baixem, que o Lula tenha dinheiro para fazer o que tem que fazer. Mas lutar por tudo é uma coisa meio genérica. Então, o professor Sérgio Pardal procurou destacar coisas que já... Não adianta a gente hoje pegar um negócio de 1902 para lutar agora. Vamos ver onde concentramos nossas forças. Então, eu acho que o professor Sérgio Pardal focou muito bem quais são as coisas que a gente tem que refletir e ver por onde a gente ataca. E, como ele bem disse, que nós vamos ter que brigar por cada coisa, que as brigas são muitas, a começar pela correção do salário mínimo, que está defasado, está pouco, isso aí foi mixaria. Agora é o seguinte, então, eu gostaria de saber especificamente, exatamente porque a mulher tem os cuidados, tem filhos, tem uma dificuldade, tem toda essa problemática que ela carrega, a questão do salário igual, trabalho igual, é um dos temas centrais para nós, que tem que ser, inclusive, regulamentado, porque tem que ter punição, tem que ter, para poder isso aí funcionar, senão fica a letra morta. Agora, é o seguinte, eu queria saber na questão previdenciária, porque as mulheres têm muita capacidade de luta, de organização, e essa questão da previdência pode atingir as mulheres trabalhadoras e mulheres, de um modo geral, que estão na sociedade civil, nas organizações de bairro. Então, eu queria saber o seguinte, qual foi o grande prejuízo, qual seria o grande tema que as mulheres deveriam lutar hoje? Seria a questão que a mulher ganhar menos, a idade da mulher ter aumentado? É isso? Ou tem outras coisas? Porque ela ter aumentado já entra nessa questão da discussão dos cuidados que ela tem, muito maiores, a dupla jornada, etc, etc. Agora, eu queria saber isso. Agora, a gente sabe a questão do trabalho insalubre, a mulher foi liberada para trabalhar. Ou seja, qual é a principal, ou as duas principais bandeiras que as mulheres trabalhadoras, de um modo geral, porque a CTB ela atinge um modo geral, ela não pega assim particularidade especificamente só do povos quilombolas. Agora, na questão da mulher, quer dizer, qual é a mobilização que a CTB poderia fazer na questão da mulher hoje, com o centro na questão previdenciária dos benefícios para a mulher trabalhadora? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Maria. Próxima escrita, Vivian Bandeira, do Amapá, e seguem abertas as inscrições. Olá, bom dia, camaradas, companheiros, companheiras. Vocês estão me escutando bem? Dá para me ouvir? Eu também. Bom, primeiro eu quero parabenizar a CTB Nacional, né, por essas palestras, esses seminários que a gente tem participado e tem aprendido muito.
Também parabenizar os nossos palestrantes, foram palestras assim, muito esclarecedoras, né, de coisas que às vezes a gente não tem conhecimento e é necessário que a gente saiba. Bom, a minha fala aqui é no sentido de que eu percebo, né, e eu tenho um entendimento mais na questão pública do que particular, nessa questão da aposentadoria. A gente vê uma burocratização muito grande na hora que é necessário se aposentar, ou seja, a gente trabalha a vida inteira, né, o trabalhador em especial, o servidor público, que é o meu setor, né, principalmente da educação, a gente trabalha uma vida inteira e aí, quando chega na beira da aposentadoria, tem que correr atrás de muitos documentos, documentos que às vezes até dificultam, né, a forma da gente encontrar para poder organizar todo o material para a aposentadoria. Então, isso eu percebo que provoca um certo desânimo, até quando a pessoa chega naquela reta final, né, não da sua vida, mas da sua jornada de trabalho, para que ela tenha realmente o incentivo de buscar sua aposentadoria, né? De se recolher os seus aposentos, não da luta, claro que a gente jamais pode pensar em se aposentar da luta, mas dessa jornada de trabalho que é necessário. Eu acredito que no setor particular, né, deva ser também dessa forma, privativa, né? Então, o meu questionamento é sobre isso. Qual a forma que a gente pode encontrar para que no momento que o trabalhador e a trabalhadora necessite de se aposentar, que é um direito, que ele não tenha tanta burocratização a ponto de, às vezes, até desanimar de pedir a sua aposentadoria. Essa é a minha contribuição, obrigada. É isso. Obrigado, Bira. Na sequência, Flávio Rodrigues, depois Célio de Jesus. E tem mais alguém? E, Bira, vamos lá. Flávio. Bom dia, camaradas, bom dia, professor Sérgio, presidente Adilson, bom dia, Marcos, Barroso, Cléia, todos e todas as camaradas, obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, aí de estar participando aí desse evento muito enriquecedor sobre a Previdência. Isso é muito importante para que, nesse governo atual, né, busquemos formas, né, e objetivos para tentar melhorar esse estrago que fizeram aí nesse desgoverno anterior sobre a Previdência, ou seja, muita gente, como a colega acabou de falar, a camarada acabou de falar, que estava aí próximo à aposentadoria, perderam os seus direitos, né? Ou seja, só vai conseguir se aposentar daqui 9, 10 anos, que é o meu caso, como possibilidade, inclusive, conforme o doutor aí, Marcos Barroso falou, fazer um plano de previdência, né, fazer um plano para sua aposentadoria, isso eu fiz, né, eu faço. Importante essa questão, e muitas pessoas, infelizmente, não têm esse conhecimento, até, Marcos, com relação a esse plano, fazer esse plano, isso é importante a gente fazer uma divulgação para que todos os trabalhadores, trabalhadoras tenham esse conhecimento e busquem também essa oportunidade de revisar as suas aposentadorias, não ficar nessa expectativa, né, de amanhã ou depois, como que eu vou me aposentar, enfim, qual o direito que eu tenho, qual o valor que eu vou receber, quais documentos que faltam, ou seja, a pessoa se antecipar. É importante a gente disseminar esse tipo de informação para todos, sem exceção, tá? No início do ano passado, né, tivemos um encontro, um ministro aí da Previdência, né, o Lupe, com o intuito de buscar fóruns, né, junto às centrais, junto a todas as categorias, né, referente às mudanças que tiveram aí na contribuição da Previdência, né, para aposentadoria, ou seja, buscar as dores de cada um, com o intuito aí de formar esse fórum amanhã ou depois tomar ação, né. O que eu gostaria de saber, se alguém desses palestrantes, né, tem alguma informação aí dessa ação que foi dada aí pelo LUP, né, com relação a esses fóruns, além das ações que já foram antecipadas aí pelo Dr. Sérgio, né, professor Sérgio, com relação à forma, né, de aposentadoria via
internet, via digital, né, que facilitou bastante aí com relação, principalmente aquelas pessoas que têm aí algum auxílio-doença ou algo do tipo. Ou seja, com isso, né, o que a gente pode fazer, eu pergunto aos palestrantes, né, tanto os sindicatos quanto os trabalhadores e trabalhadoras, para tentar reivindicar essas perdas de direitos que tivemos aí com essas mudanças da Previdência, né? O que a gente pode tentar buscar com esses trabalhadores e trabalhadoras nesse governo atual? Seria uma emenda? Seria alguma outra forma de tentar reivindicar esses direitos? Obrigado aí mais uma vez a todos, né? E espero que tenhamos força e luta, né, para buscar essas reivindicações. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Próximo, Célio de Jesus, na sequência, Bira. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Nesse momento aqui eu estou em São Paulo. Para quem não me conhece, meu nome é Célio. Eu sou diretor de saúde dos sindicatos bancários. Né? Estou aqui em São Paulo. Inclusive, vamos ter uma reunião com a FENABAN para discutir algumas situações de conflito sobre o INSS e a categoria bancária. Primeiro, parabenizar aí a todos e a todas, a CTB, nosso companheiro Adilson, doutor Marcos Barroso, que eu tive a grata surpresa de trabalhar juntos. Doutora Cléia, que eu já conheço há alguns anos, eu fico muito feliz por um evento desse. Nós precisamos realmente nos aprofundar na situação da Previdência. Todo dia sai uma portaria. O movimento sindical bancário fez um documento diante das dificuldades todas encontradas, que favorece a todos os segurados, bancários ou não. Integramos ao Carlos Lupe, porque nós sabemos que hoje há uma grande dificuldade, principalmente no que tange benefícios por incapacidade, o reconhecimento do nexo, a perícia médica, e eu vejo aqui esse evento como um evento contínuo, que eu acho que discutir a Previdência Social tem que ser sempre, não dá para ser uma vez só, porque esse é um processo de muito tempo, inclusive com o desgoverno que complicou mais ainda a Previdência, as relações, principalmente daqueles que têm dificuldade de acesso à informação, daqueles que mais precisam, já que hoje praticamente tudo é remoto, isso dificulta a concessão de qualquer tipo de benefício. Em cima disso, é importante lembrar que hoje há uma divisão sobre INSS e perícia médica. A perícia médica hoje não é subordinada mais ao INSS, então seria muito importante que as centrais sindicais, que o movimento sindical como um todo tivesse uma interlocução direta, não só com o INSS, não só com uma questão da assistência social, mas principalmente com a perícia médica, que hoje é um dos maiores gargalos na concessão de benefícios por incapacidade. A gente percebe que as dificuldades aumentaram. Claro que nós entendemos hoje que o servidor público do INSS também estão passando por dificuldades. O 135, que é o call center, ficou no passado sem receber, inclusive, salários, então a situação é muito crítica, mas os segurados, eles não podem ser prejudicados. E eu vejo que a gente, nesse novo governo, precisamos de uma interlocução maior para que possamos avançar juntos em melhores condições para que esses segurados não sejam prejudicados. Porque o que está acontecendo? O prejudicado, o segurado, ele adoece, não consegue ter acesso ao benefício, e isso cria uma dificuldade em relação ele ao benefício e também a sua recuperação junto à sua empresa. Então a gente precisa realmente debruçar sobre essa pauta, e eu fico feliz aqui com profissionais experientes, que eu acho que isso é fundamental. A experiência, a maturidade nessas discussões faz muita diferença, porque tem muita gente nova discutindo algo que não conhece, e isso pode, de alguma maneira, prejudicar todas as categorias. E fico feliz aqui com essa participação, e também enquanto diretor de saúde, enquanto representante dos sindicatos bancários, enquanto um apaixonado pelas discussões de saúde, principalmente relacionada à Previdência. Nós vimos aí uma portaria 38, onde de alguma maneira prejudicou o trabalhador, onde saiu que o único que pudesse emitir a CAT e enviar era o empregador. Nós conseguimos reverter isso e colocar não só o empregador, mas também como sindicatos, porque na verdade a prerrogativa era do empregador, do sindicato, da autarquia para a emissão de CAT, e na portaria só colocava o empregador.
Então, nós conseguimos incluir a CAT no sindicato. Agora, precisamos ampliar para que nós possamos ter o reconhecimento das patologias como acidente de trabalho, já que já saiu uma nova portaria aí sobre o rol das doenças. Então, são muitas pautas que nós precisamos priorizar e saber realmente como administrar isso. Então, seria essa a minha contribuição e sempre me coloco à disposição também para participar do debate e trocar informações com todos vocês. Um grande abraço e parabéns pelo evento e peço desculpas porque não deu para acompanhar todo o tempo e a internet caiu. Muito obrigado. Em qualquer circunstância, só lembrar que depois desse conteúdo integral estará disponível na página da internet da CTB e a partir da próxima segunda estará disponível na plataforma de formação da CTB. Basta acessar escola.ctb.org.br e vocês verão lá, poderão ter acesso ao conteúdo. Vou passar agora para o nosso vice-presidente, o Biraci Dantas, mas pedir para quem quiser ainda se inscreva durante a fala do Bira. E aí depois a gente vai, ao final das falas, e para as considerações finais dos palestrantes. Então, palavra é sua, Bira. Bom dia ainda a todos os companheiros e companheiras. Eu queria primeiro dizer que o Adilson foi feliz, muito feliz. Eu não estava achando que ia ser um espetáculo desse, vou falar logo aqui, porque a gente tem que ser sincero. Eu acho que foi muito produtivo as três colocações, mas eu queria centrar na do professor Sérgio Pardal. Eu acho que o companheiro foi muito feliz quando definiu assim a aposentadoria. Garantir a seguridade, abrir vaga para o mercado de trabalho, distribuição de renda. Isso é fundamental. Para distribuir renda tem que ter dinheiro. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu acho que nós vamos precisar no nosso governo aí ajudar a avançar, primeiro eu acho que essa questão da desoneração, você pegou no brigo, tá certo? E isso não criou um empreguinho que fosse lá atrás. Não tinha, tá certo? Foi mais para dar dinheiro para a multinacional, os oligopólios e tal, em detrimento da nossa vida. Eu acho isso errado, tá certo? O que foi feito. E eu acho também que o setor financeiro do país e internacional está ganhando muito dinheiro, mas muito dinheiro para o país. Nessa lei de diretrizes orçamentárias de 2024, o Brasil, que tem uma série de responsabilidades com o povo, com a nação, foi destinado 2 trilhões de reais para esse orçamento de 2024. Só no setor banqueiro, os rentistas, foi 1,73 trilhões. Quer dizer, se contar que tem uma taxa de juros exorbitante, tá certo? Eu espero que essa questão da desoneração vá para o ralo, porque é o seguinte, vai sobrar dinheiro para cá. Então, eu acho que a gente tem que pegar essa questão da aposentadoria do jeito que esse cidadão falou aí, esse professor falou aí, certo? A lógica do aposentado não é ele atingir a aposentadoria que depois continuar trabalhando. Não pode ser essa lógica. A lógica tem que ser o quê? O cara aposentou, ele vai descansar, ele vai levar a mulher dele, o esposo dela, lá para a festa, para não sei aonde, etc. e tal, estudar, os netos, entendeu? Então, acho que isso é a lógica certa, correta, e que, na minha opinião, eu acho que, eu não sei se todo mundo vai concordar, mas eu vou falar. Eu acho que a lógica do Getúlio Vargas para a Previdência Social foi correta. Desse ponto de vista, eu não tenho a menor dúvida disso, porque eu dei uma estudada em relação a isso. Tá certo? E abrir vaga para o mercado de trabalho é poder a pessoa poder ir descansar. Isso contribui. Eu sei que não é só isso. Tá certo? Eu sei que, no momento atual, a reindustrialização do Brasil é fundamental para ter mais vaga, mais trabalho para o povo, etc. Porque foi destruído quase que completamente a indústria nacional, tá certo? Foi jogada no ralo por esses governos anteriores, neoliberais, que tem uma política de destruir a nação e dar tudo para o
capital financeiro internacional. Então, eu acho que isso é importante. Por isso, até na época que o ministro do Trabalho era o presidente do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, era o Marinho, tá certo? Nós, e na época a gente era da CGTB, hoje nós estamos unidos, nós íamos para dentro da CTB, mas na época nós já falávamos aquela política do fator previdenciário, da redução de ganhos para o aposentado. O nosso vice-presidente na época, o Oswaldo Lourenço, não sei se vocês conheceram, foi para a guerra em cima daquela questão do 147, etc. Então, meus queridos companheiros, eu queria parabenizar em especial o companheiro Sérgio, o professor Sérgio Pardal, por nos dar, eu estou achando que ele está certo, no que diz respeito, voltar ali a 8213, a lei 8.213. Isso efetivamente vai ser um ganho para nós, vai ser uma melhoria efetiva. Agora, eu quero deixar uma coisa certa para o senhor. É o seguinte, enquanto eu tiver vida, eu ainda vou brigar pelo direito de se aposentar por tempo de serviço. Você falou que já era e tal, eu falei assim, não, mas o socialismo não é impossível, na minha opinião, por exemplo. E a hora que tiver, a gente vai poder, então a luta continua. Com a relação de força, a gente vai mudando conforme a gente vai ganhando substância no meio da classe operária do povo para poder representá-los com profundidade e levar essa luta adiante. Mas eu acho que o senhor foi muito feliz, sinceramente, falando. Eu entendi aí o recado e parabenizo o Adilson por essa iniciativa que, terminando aqui, que o Ronaldo acabou de falar aí, de que nós vamos ter oportunidade de ver novamente, porque vai estar no site e depois vai estar Na escola de formação. Na escola de formação, tá certo? Então, muito obrigado, parabéns mesmo, estou muito satisfeito e abrir oportunidade para a gente também dar o nosso, como você falou mesmo, dar a nossa cutucada nos caras aí, tá certo? Obrigado. Obrigado, Bira. Então, ninguém mais se inscreveu. Vamos passar aqui ao presidente Adilson. Rapidamente, a bem da verdade, a gente tinha programado o lançamento de uma campanha de valorização das aposentadorias e pensões, mas a campanha ainda não ficou pronta, então a gente pretende aí nos próximos dias apresentar as peças de campanha. A nossa ideia é que a gente possa fazer um programa de entrevistas, gravar as pílulas, os filmes publicitários, entre eles, inclusive, filmes também de animação para dialogar com a juventude, falar um pouco dessa esperança, né? Ou seja, as novas gerações elas não podem perder, sob hipótese nenhuma, a perspectiva, né, de nesse ciclo geracional, conceber o quanto foi fundamental na conquista da nossa Constituição de 1988, né? O conceito da seguridade, ou seja, a seguridade é que vai garantir previsibilidade, porque você não há como conceber uma forma de trabalho digno desgarrado do sentido que tem o tripé fundamental, que é a saúde, a seguridade e a assistência social, né? Abandonar isso é se render à analogia do trabalho análogo à escravidão, que nessa etapa contemporânea, né, há uma injeção de que as pessoas, o liberalismo ele vai moldar as relações de trabalho, né, trazer ao escopo da relação capital-trabalho a possibilidade de um trabalhador trabalhar 10, 12, 14, 20 horas, que é o caso do trabalhador do Uber, ou até mesmo deitar a cabeça numa caixa de isopor e dormir na rua porque não tem condição de voltar para sua casa, que é o caso dos ciclistas, né? Mas eu queria resgatar um pouco. Eu acho que a gente está, professor Sérgio Barroso, doutora Cléia, num momento importante e que a gente tem que dar um calor a essa questão, porque, assim, foi exatamente no momento de defensiva que o governo democrático popular da presidenta Dilma recolhe, faz a opção por uma política
de concessão, a desoneração, e ganha a eleição num ambiente um tanto complicado, inaugurando o seu segundo governo, sinalizando para uma nova reforma da Previdência. Nelson Barbosa era o coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, fui convidado a participar, e instalou com essa temática. E a gente gritava, ó, devagar com dor, com Santa de Barro, as reformas já foram feitas, o fator previdenciário, que é uma batalha também que foi vencida, a gente perdeu, mas ele de alguma forma buscou atualizar, que era tudo que o governo, né, longevidade, vamos corrigir. E a gente não gritou muito. Mas assim, até porque não cabia mais uma reforma na medida que o fator, no limite, ele alcançou o seu objetivo, que não o nosso, né? O nosso sempre vai ser de buscar com que, de fato, o compromisso seja efetivado, né? A inexistência da chamada aplicabilidade, essa coisa do governo meter a mão no dinheiro da Previdência, não honrar seu compromisso com a sua cota parte, bem como um bocado de sonegador que deram o calote e que não vão pagar. Como não vão pagar, quem vai achar que o dono da Vasco vai pagar mais a dívida da Previdência, da Vale, e por aí vai, não é mesmo que acreditar em Papai Noel. Mas eu penso que essa questão é central, porque se a gente também não... O Arthur Lira, o líder do Centrão, ele tem cutucado da necessidade de uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa, ela é muito restritiva. Porque na medida que se impõe um déficit zero, né, e se aniquila a possibilidade da expectativa do concurso público, né, do protagonismo que pode exercer as empresas estatais, a gente vai se rendendo. Então, tudo que não poderia acontecer por hora, diante de toda a defasagem aqui anotada, é a gente permitir alguma mudança, alguma alteração. Por isso que eu acho que a campanha, né, e é verdade que nós temos que ambicionar essa ideia de uma campanha, mas eu acho que a gente tem que ter uma posição mais ampla. Envolver as centrais sindicais, envolver a sociedade, porque essa é uma matéria singular. A gente perdeu a oportunidade quando a gente conversou com o bispo aqui de São Paulo, lá de Campinas, Dom Pedro, se não me engano, que é da CNBB. Dom Pedro, é o de Campinas. Ele disse assim, ó, irmãos, muita gente na Igreja Católica de tradição progressista votou no Bolsonaro. Isso. E muita gente da Igreja Católica de tradição progressista, mesmo sabendo das dificuldades que tem o sistema de seguridade social, está achando que tem que fazer a reforma da Previdência. Então, o que ele pedia? Vocês precisam frequentar a igreja. Às vezes a gente ignora, mas é fato. São os espaços de disputa que a gente não precisa, né, respeitado a crença de cada um, mas a gente tem que observar que é uma questão concreta que se coloca de forma decisiva nesses processos, a disputa da narrativa. Então, acho que o elemento fundamental é a gente pegar isso tudo que a gente tem de boa contribuição, por isso que eu falo que a reunião também ela serve como um brainstorming, que eu acho que toda e qualquer contribuição que vir no sentido de ajudar e a gente fazer uma campanha de muitas mãos para a gente jogar essa coisa nas redes vai ajudar muito, porque eu acho que a gente está perdendo um pouco nessa disputa, né? O governo, infelizmente, ainda não acertou a mão na comunicação. A gente tem tido, assim, algumas perdas, porque a engenharia do gabinete do ódio, né, do Steve Bannon, da Cambridge Analytica, vem influenciando fortemente na disputa dessas opiniões, e eu penso que a gente deve valorizar essa campanha, por isso que eu queria falar um pouco sobre isso aí, Leite. Obrigado, Adilson. Ó, Sérgio está pedindo. Vamos agora para as considerações finais, né? Assim, palestrantes, e passar imediatamente para o Sérgio Pardal, na sequência para o Barroso, Marcos Barroso, e, por fim, para a doutora Cléia Costa. Vamos lá. Primeiro, evidentemente que a análise que faz o Adilson e o Bira
são claríssimas. As duas análises mostram exatamente aonde nós estamos. Algumas coisas importantes. Primeiro, a emenda número 20, de 1998, é que fez a grande sacanagem do ponto de vista conceitual. Enquanto para nós o conceito de previdência engloba a aposentadoria, a segurança do segurado. Número 2, abertura do mercado de trabalho. Número 3, distribuição de renda. Essa é a nossa posição. A posição neoliberal que entrou em 98 foi o tal do equilíbrio financeiro e atuarial. Lembra dessa brincadeira? O equilíbrio financeiro e atuarial. Primeiro, o que é atuarial? Veja, o matemático atuário é aquele que trabalha com as probabilidades, com a estatística. Esse é o atuário. Eu pergunto, alguém aqui já viu alguma vez o cálculo atuarial do nosso sistema previdenciário? Nunca, porque nunca existiu. Nunca existiu. Vejam, a princípio, nós tínhamos muito mais contribuição do que pagamento. Veja, a Previdência começa em 1923. Quanto tempo levou para que alguém se aposentasse por tempo de pelo menos 35 anos, não é? Ou seja, entrou dinheiro, entrou dinheiro, entrou dinheiro. Cadê esse dinheiro? Eu digo, Brasília é o dinheiro da Previdência. Foi a empresa Nova Cap, o seu Juscelino chamou todo mundo e falou, olha, aplique na Nova Cap, a Nova Cap é sensacional. Depois que acabou Brasília, a Nova Cap faliu, quem botou dinheiro lá perdeu. Mais ainda, quando vem a ditadura, eles fazem a ponte Rio-Niterói, a Binacional do Itaipu, aquela estradinha, sabe, que vai para lugar nenhum, a tal da Transamazônica, aí vai por aí. Então, a brincadeira é essa, o cálculo atuarial é uma grande mentira que eles estão apresentando. Esse é um grande problema criado por esse foco neoliberal e que, infelizmente, muitas centrais sindicais acabaram se perdendo nisso, nessa discussão do que é possível. Não, é a longevidade, estão ficando velhinhos, não pode mais. A vida não é assim, não é dessa forma. Então, a questão principal é exatamente essa. Houve uma mudança ali conceitual e nós precisamos fazer o retorno. Nós precisamos bancar que a Previdência Social, a nossa Previdência, que acompanha a Previdência alemã, é de caráter contributivo. Só para lembrar, você levantou a questão da Seguridade. A Seguridade Social brasileira engloba Previdência Social, Assistência Social e Saúde. A Previdência Social brasileira é de caráter contributivo, ou seja, a partir das contribuições é que se faz o cálculo que vai receber. Já assistência e saúde são obrigações do Estado, não tem contribuição específica para lá. É o imposto do dia a dia que tem que sustentar isso. Então, a briga vai nesse sentido. Eu acho que é muito importante ter essa compreensão do que é o sistema previdenciário efetivamente. Primeira coisa importante. Segunda coisa, eu quero falar só rapidinho da ação da vida toda que o companheiro levantou. Olha, vamos lembrar uma coisinha. Primeiro, a ação da vida toda não é exatamente para todo mundo. Não é. Vamos lembrar, a ação da vida toda é o seguinte: existe uma regra que diz que a média tinha... Isso existia, não existe mais, né? Já vou chegar lá. Que a média tinha que ser feita pelos maiores salários que representassem